Olá, tudo bem com vocês? Eu venho o tempo inteiro falando que o nosso fenótipo ele é uma combinação do genótipo com o ambiente. Mas nós devemos pensar o genótipo como algo mais complexo. Quando eu falo de genótipo, eu estou sim falando ali do nosso genoma, ou seja, da sequência de nucleotídeos que eu tenho presentes nele. Mas também eu estou falando de outros elementos, como por exemplo o nosso epigenoma. O que seria o epigenoma? É aquilo que está sobre o genoma da nossa espécie, ou seja, ele está por cima do mesmo de alguma forma, modificando como ele vai reagir de maneira individual e, mais que isso, como esse nosso genoma vai responder às nossas pressões ambientais. Então eu posso pensar a epigenética, o nosso epigenoma, as modificações epigenéticas, como uma modificação em cima, aspas, do nosso genoma, seja por alterações na cromatina, por modificações da histona, ou então por modificações no próprio DNA, que modulem a forma que este mesmo responde ao ambiente e produz o fenótipo. Além disso, nós temos também uma situação em que o epigenoma pode, da mesma maneira que o genoma, ser herdado em determinadas situações, e eventuais modificações realizadas nessas regulações em cima do nosso genoma passem para as próximas gerações. Uma primeira modificação é justamente a metilação. Se nós lembrarmos, nós temos uma situação onde eu tenho um determinado gene e aqui uma região promotora essa que vai ter grandes quantidades de guanina e citosina. Citosina essa que pode ser metilada durante esse processo. Essa ausência de metilação, indicada aqui por a bolinha de coloração branca, ou seja, a bolinha que não é preta, vai nos indicar que o promotor não está metilado e que, portanto, o gene pode ser transcrito. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não tenho modificações estruturais na minha molécula de DNA aqui que, porventura, impeçam a ligação da maquinaria de transcrição nesta nossa molécula e, consequentemente, evitem que a promoção não ocorra. Assim sendo, eu tenho uma situação onde eu não tenho metilação, nos dá presença de transcrição. Caso eu tenha uma situação contrária, por exemplo, como aqui embaixo, onde eu tenho uma metilação presente aqui nessa minha região promotora, o que vai acontecer? Eu vou modificar de tal forma que os fatores de transcrição não irão conseguir ligar adequadamente. Então, nós teremos o oposto. Esse promotor que está metilado, nós teremos o gene sem ser transcrito, impossibilitado de ser transcrito. Logo, aqui, na ausência de metilação, eu tenho expressão, e aqui, na presença de metilação, eu não tenho expressão, porque eu estou bloqueando ou dificultando o reconhecimento da região promotora pelos nossos elementos que fazem parte do complexo de iniciação de transcrição, os nossos fatores transcricionais. Outro elemento de regulação epigenética, que vocês com certeza também já conhecem, são justamente as nossas histonas. As histonas onde o DNA está enrolado, está preso nas mesmas. Este material ali faz com que a nossa histona ela tenha modificações químicas tais que deixem ele mais condensado e, consequentemente, menos acessível à recepção de um fator de transcrição ou de uma enzima que vai reconhecer aquela região, ou então mais frouxo e mais permissivo para o reconhecimento e interação dos fatores de transcrição. Se nós pensarmos como este mecanismo irá ocorrer, vamos olhar inicialmente aqui uma situação tal onde eu tenho modificações nas nossas histonas que impedem que elas se aproximem. Eventualmente eu posso ter modificações justamente que vão atrair essas histonas. Mas pensando num cenário como este aqui, eu vou afastar as minhas histonas e impedir que as mesmas fiquem muito próximas. Qual é a consequência? Eu vou deixar longos trechos de DNA postos. Eu vou permitir que a minha maquinaria transcricional reconheça suas sequências-alvo aqui no nosso material genético e possa, portanto, realizar o processo de transcrição. Também eu posso ter uma situação diferente, como essa aqui indicada embaixo, onde eu tenho ausência de modificações ou outros tipos de modificações que acabem atraindo essas nossas histonas, fazendo com que elas fiquem mais próximas. Então, ao ficarem mais próximas, elas vão dificultar o acesso a esses elementos
que são reconhecidos pelos fatores transcricionais e que podem regular a expressão de um determinado gene. Assim sendo, nessa situação específica, eu reduzo e dificulto a expressão. Então, se aqui em cima os genes poderiam ser transcritos, aqui os genes vão ser menos transcritos ou, em última instância, eles sequer terão qualquer nível de transcrição, mesmo que eu tenha uma sinalização positiva, por exemplo, para que o fator de transcrição reconheça a região promotora e inicie o processo de transcrição. Por quê? Porque simplesmente eu não estou deixando aquela região do nosso genoma acessível a essa maquinaria celular. E como pode ocorrer esse processo de herança de marcações epigenéticas? Vamos pensar aqui que eu posso ter genes ativados ou genes silenciados ou desligados por conta dessas modificações epigenéticas que ocorrem. Vamos pensar aqui que eu tenho um gameta, posso ter aqui um gameta feminino e aqui um gameta masculino, que apresentam modificações epigenéticas ali presentes, como essas aqui indicadas, aqui em verde e aqui ali em vermelho no nosso gameta masculino. Esses gametas eles vão se encontrar para formar um zigoto, e nessa formação do zigoto nós teremos ali essas regiões epigenéticas delimitadas com as suas alterações, sejam acetilações, metilações ou modificações presentes neste nosso indivíduo aqui, ou no outro indivíduo, no gameta que veio do parental macho ou do parental fêmea, respectivamente. Podemos ter uma situação tal que esta modificação aqui, ela não inibe a transcrição, então eu tenho aqui a produção, eu tenho esse meu gene aqui que veio do parental feminino ativo no embrião, e para o outro local aqui, para o mesmo gene, ou seja, uma cópia que veio do meu parental masculino, eu tenho uma modificação tal que ela proíbe, ela inibe o processo de transcrição, ela evita o acesso da maquinaria transcricional. Logo, o meu embrião ele vai ter uma das cópias ativa e a outra cópia inativa. Ele vai passar por um processo de crescimento, aquele indivíduo, nós temos aquela marcação que estava ali, ela vai chegar num ponto tal em que nós teremos a idade adulta, tanto na fêmea quanto no macho do outro lado. E eles terão, caso assim sendo, cópias, uma delas ativa, no caso aqui veio do gameta feminino, e a outra inativa, que veio do gameta masculino. Se nós continuarmos, nós teremos um processo de erasing, ou seja, um apagar dessas marcas durante a formação dos nossos gametas lá nas nossas células germinativas. Depois disso, nós teremos uma reprogramação aqui para o nosso imprinting, ou seja, para a nossa marcação epigenética materna, porque aqui nós temos uma fêmea adulta. Então nós vamos recapitular a informação que estava presente lá no nosso gameta feminino. Já no gameta masculino, nós teremos a mesma situação. Nós vamos recapitular aqui a produção desses nossos gametas, nós apagaremos essas marcas epigenéticas aqui nas nossas células germinativas e nós reprogramaremos o mesmo, por exemplo, para o nosso imprinting paterno. E nós vamos produzir gametas ali, por exemplo, que apresentem a marcação epigenética do parental macho. E assim, nós teremos uma situação tal em que você pode apresentar a herança de marcações epigenéticas, que não são alterações na sequência da nossa molécula de DNA, de uma geração para outra. O que pode acontecer é que essas marcações modifiquem de acordo com condições ambientais que esses animais estejam expostos. Por exemplo, eu posso ter uma determinada situação, um cenário no qual você tenha a presença de um elemento na ração, uma situação ambiental tal, que modifique essa marcação e modifique os gametas produzidos após a exposição desse animal a este desafio ambiental, e esta situação será transmitida para a prole. Outra possibilidade é que no câncer nós tenhamos justamente o desbalanço desregular de elementos epigenéticos que porventura venham a causar modificações naquela célula. Vamos ter uma situação tal, por exemplo, em que eu tenha, pensando no tradicional, mutações, ou seja, alterações diretamente no DNA que substituam os nucleotídeos ali presentes. Essas alterações elas podem, por exemplo, ativar proto-oncogenes em oncogenes, que são justamente genes presentes no nosso genoma que, quando ligados de maneira desregulada, levam ao processo de formação tumoral. Então, mutações na região promotora ou no próprio gene podem inativar de maneira ilimitada estes proto-oncogenes em oncogenes e eles iniciam ali, auxiliam o início do processo tumoral. Eu posso também ter uma outra situação, onde eu tenho genes supressores de tumor, ou seja, genes que são relacionados, por exemplo, com o reparo do DNA. Se por acaso eu vou lá e desligo esse gene supressor de tumor, ele não está lá mais para proteger aquela célula.
usando o exemplo do reparo, de mutações e alterações causadas por elementos externos. Qual vai ser a consequência disso? Nós teremos, então, o desligar do gene supressor do tumor, o ativar do nosso gene que está aqui relacionado com a promoção tumoral e o tumor pode se estabelecer. A epigenética pode entrar aqui, por exemplo, mas não somente, quando nós olhamos ali para a hipermetilação de ilha CpG. Vamos pensar que eu adicione muitos grupamentos metil, ou seja, eu vou metilar a região promotora de um gene supressor de tumor. Então eu reduzo a expressão, por exemplo, de uma proteína relacionada com o reparo da molécula de DNA. Essa redução vai trazer como consequência o desligar do nosso gene supressor de tumor. Então eu posso ter uma combinação tanto de mutações atuando quanto, por exemplo, uma hipermetilação de ilha CpG que leve à supressão de um determinado gene. Eu também posso ter outras alterações epigenéticas que vão aumentar a expressão de oncogenes, facilitando o acesso da maquinaria de transcrição à região onde os mesmos estão ali no nosso genoma. Outra situação tal é que se nós tivermos uma instabilidade cromossômica, ou seja, modificações grandes alterando os cromossomos dessas células tumorais, ela pode ser causada tanto por translocações diversas, quanto por uma hipermetilação global. Você modifica de maneira tão drástica o cromossomo dessas células que ele não começa a se comportar de maneira adequada. E ao não se comportar de maneira adequada, a consequência é que você acaba realizando modificações não esperadas e não desejadas nesse nosso material genético, inclusive levando a modificações cromossômicas gigantescas no genoma daquela célula. Um exemplo muito conhecido de um padrão de herança que envolva epigenética é a de coloração de pelos de camundongo. Nós temos uma determinante genética composta por vários alelos, nós vamos ver isso em outros vídeos da nossa disciplina, mas se por acaso você adicionar uma alimentação dos pais rica em ácido fólico, vitamina B12 e colina, você, mesmo tendo uma determinação genética para a coloração dos pelos, você vai criar nuances e tons de pelagem diferentes graças ao excesso de nutrientes envolvidos com a metilação dessa nossa molécula de DNA. Esse padrão de alimentação dos pais, então, ele é transmitido para a prole, utilizando processos epigenéticos e, consequentemente, não é mais a composição sequenciada do nosso genoma, ou seja, os nucleotídeos que estão ali presentes e a ordem dos mesmos que está influenciando as características, mas também a condição ambiental em que os parentais desses indivíduos sobreviveram e conviveram durante a vida reprodutiva dos mesmos. Então, isso é um breve resuminho introdutório à epigenética. Espero que tenham gostado. Até mais e bons estudos!